Quero relatar para vocês a diferença do que a Bíblia diz entre Saul e Davi. Ambos eram de boa aparência e foram ungidos pelo profeta Samuel. Suas semelhanças, porém, terminam aí. No entanto, as diferenças entre eles determinaram o sucesso de um e o fracasso do outro. Davi foi um rei escolhido por Deus e não pelos homens, enquanto Saul foi pedido pelos homens, fora da prioridade de Deus. Saul cedeu à tentação de ser popular em vez de obedecer à palavra de Deus. E Samuel 15, a obediência a alguns mandamentos não justifica a desobediência a outros. Em termos simples, Saul não tinha autorização divina para oferecer sacrifícios a Deus. Mas ansioso para buscar a ajuda de Deus antes de entrar no campo de batalha, ele se precipitou e ofereceu um sacrifício sem autorização. Esse grave erro de presunção foi o começo do fim para o primeiro rei de Israel. Mais um pecado que Saul comete diante de Deus gravíssimo, e já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saulo tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. 4 e ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saulo a todo o Israel, e se acamparam em Gilboa. 5 E, vendo Saulo o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. 6 E perguntou Saulo ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 7 Então disse Saulo aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saulo se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher. E disse, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. 9 Então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saulo fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazer matar? 10 Então Saulo lhe jurou pelo Senhor. Veja que o pecado é tão grande que ele jura em nome do Senhor, coisa que o Senhor é contra, e nisso Saulo não se arrependeu dos seus pecados. Agora vamos ver o pecado de Davi e como Davi se por diante deles. O rei Davi cometeu adultério com uma mulher chamada Batseba, que consequentemente ficou grávida. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse, havia 2 homens que viviam na mesma cidade, um era rico e o outro era pobre. 2 O rico possuía muito gado e ovelhas 3, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. 4 Certo dia um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. 5 Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. 6 Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. 7 Então Natã disse a Davi, esse homem é você. Isto é que você fez com Uria quando pegou a sua mulher. Porventura Deus não tem te dado várias concubinas e você tirou a única de um homem, ainda o matou. Nisto Davi se arrependeu, mas a espada da lei não saiu da sua casa, como diz a Bíblia Sagrada. Diferente de Saul, que continuou na mesma prática do pecado, foi a diferença desses 2 grandes reis que existiu na Bíblia.